Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, finestra bianconera. Hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025, esse canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Você já sabe, você já conhece, e eu sempre falo aqui para você não esquecer de ativar o nosso sino, porque nós vamos agora, neste mês que começa hoje, finalmente chegou o mês do sorteio da camisa oficial da Juventus, que eu ainda não sei se vai ser a camisa número 1 ou a camisa número 3, aquela preta com a zebra estilo Ferrari. Vamos aguardar qual que eu vou receber, e o importante é que, se você for inscrito, você vai concorrer a essa camisa agora, neste mês de dezembro, né? Mas não adianta inscrever e não ativar o sino, porque senão você perde o vídeo, né, para poder participar e depois, evidentemente, para poder acompanhar. Então, já ativa o nosso sino, né, e não perca essas notificações. Lembrando que eu sempre agradeço aqueles que comentam, muito importante comentar os nossos vídeos, deixar aquele like é mais importante ainda, porque quando você coloca o dedinho para cima, o vídeo ele se prolifera no YouTube, e aí algum juventino perdido nesse grande Brasil vai descobrir que tem um canal que fala da Juventus e não vai mais se sentir sozinho. Esse é o objetivo número 2 do canal. O objetivo número 1 é sempre desmentir as notícias falsas ou as invenções dos jornalistas italianos e dos jornalistas brasileiros. Muito bem, sem muitas delongas, hoje é um vídeo rápido. Amanhã tem a partida pela Copa da Itália contra a Udinese. Hoje o Spalletti falou e disse que vamos ter algumas mudanças e tudo mais. Parece que o Zegrova, não sei se ele viu o vídeo, eu falei: o que acontece com o Zegrova deve ser relacionado, deve jogar uma parte do jogo, não desde o início, e parece que vamos ter o Miretti ali como regente no meio de campo, no centro-campo. O Perin parece que sentiu um infortúnio, não é nada sério, então o Di Gregório deve jogar amanhã, e a probabilidade do Wilde jogar amanhã é muito baixa, deve ser preservado para a partida de domingo contra o Napoli, lá em Nápoles, né? Então, não estranhe se o Wildes não entrar em campo amanhã. E, infelizmente, as notícias que são em relação ao Dusan Vlahovic, desculpa, gente, não são boas. Vlahovic deverá ficar fora 2,5 meses a 3 meses, portanto, nós só vamos ver o Vlahovic no Carnaval, e num momento desse a gente não precisava. O Bremer tá para voltar, é a história do cobertor, né? Você cobre o rosto e descobre os pés. Então, bom que o Bremer tá voltando, mas o Vlahovic vive uma temporada muito boa, não só questão de fazer gols, tá jogando diferente, tá jogando com mais vontade, tá marcando a saída de bola, tá combatendo, tá correndo, coisa que ele não fez, por exemplo, com o Thiago Motta, né? E infelizmente, como a gente falou no sábado, o semblante dele, aquele choro, e como eu comentei, eu não sou especialista, longe disso, mas o adutor é complicado, então é de 2,5 meses a 3. Ainda não se sabe se, só se eu não vi alguma notícia hoje à tarde, parece que não vai ter um intervento cirúrgico por enquanto, ou vai ter, não sei nem o que eu estou falando, desculpa, eu não estou num dia muito, muito feliz, né? A gente sempre se reúne para falar do fã-clube, ver jogo da Juventus, e infelizmente eu recebi uma notícia que uma das nossas torcedoras, que nem mora mais no Brasil, estava morando na Espanha, mas que eu tive o prazer de conhecê-la numa partida da Juventus, acho que foi pela Champions, há uns 6 anos atrás, no Círculo Italiano, aqui em São Paulo. Infelizmente, uma menina jovem acabou falecendo, então eu estou ainda meio aéreo, né? Então, me desculpem se eu me perder um pouco aqui nos comentários do vídeo. Mas parece que o Vlahovic não iria operar. Enfim, o fato é que é 2,5 meses a 3 meses
fora de combate e vamos de open dar. Mário, mas e o mercado? A Juventus vai ter que se virar em janeiro? Sim, a Juventus precisa contratar um atacante. A ideia do Comolli para o mercado, já que a Juventus não pode gastar por conta do fair play, era usar uma espécie de criatividade e fazer mercado de troca, mercado a custo zero e empréstimo. As duas posições que eu tenho informação eram o centrocampo e a defesa. Agora terá que acrescentar o ataque, porque a gente não pode ficar na virada de turno sem um jogador que dê conta. Antes que alguém diga, e eu respeito a opinião de todos, pelo amor de Deus, deveria ter segurado o Colomani. Não, 70 milhões não vale. Não vale. Então aí é uma tarefa difícil para o Comolli, ter que ser esperto para fazer uma manobra de mercado, de repente um empréstimo, de repente alguém a custo zero, não sei. Atenção, porque o João Mário, isso aqui é uma informação, o João Mário teria pedido para ser negociado em janeiro. O motivo? Ele não joga, nenhum jogador que não atua fica satisfeito. O João Mário fez algumas partidas e foi muito bem, até muitos de vocês elogiaram no início. Não vou aqui questionar, devia ter trocado pelo outro lá, esqueci, que está no Porto, era o Alberto, né? Alberto Costa, Luiz Alberto, não lembro, que foi trocado porque fez algumas partidas boas, mas depois quando o João Mário chegou, fez algumas partidas muito boas, depois não jogou mais, nem com tudo estava jogando e o Spalletti não tem sido aproveitado zero. Parece, né? Parece não. Ele pediu sim para ser negociado em janeiro. Vamos ver o que a diretoria vai fazer. E sobre o atacante, sim, vai ter que ter um substituto para o Vlahovic, mas aí eu vou me pegar aquelas surpresas agradáveis do futebol, porque às vezes a surpresa é desagradável, mas tem aquelas que a gente não espera e acaba sendo agradável. E se o Jonathan David, olha a chance de ouro que a gente tem criticado tanto, eu critiquei, eu vi uma partida contra o Milan ali no estádio, ele foi dominar uma bola, ele caiu no chão, na marca do pênalti, ridículo, um jogador profissional fazer aquilo. Mas, e se ele começar a fazer gol, de repente com o treinador Spalletti? E se de repente o Spalletti muda o esquema que possa favorecer as bolas chegarem de uma maneira melhor para ele e ele se especializar nos arremates, enfim, não sei se isso é um defeito dele, vai que ele comece a fazer gols, seria o melhor dos mundos nesse momento, o Jonathan David virar artilheiro. Claro que a gente fala isso com esperança de torcedor. Até agora, niente, até agora não mostrou isso e nem dá esperança para que a gente tenha sinais de que isso possa acontecer. Mas quem sabe, num momento de aperto desse, que agora ele vê que o Vlahovic está fora e ele percebe, poxa, eu posso ser útil, é a minha hora de se consagrar, eu posso ser útil, quem sabe ele não consiga fazer um pouco mais, ou melhor, começa a fazer algo, porque até agora não fez nada. Pelo menos é o que eu espero. Dito isso, meus amigos, hoje, dia 1º, amanhã a gente vai fazer o pós-jogo, tá? O jogo, se eu não me engano, é 4:45, horário de Brasília, contra o Udinese, Copa da Itália. É importante, né? A Copa da Itália é um título que dá para beliscar, atenção, né? A gente beliscou com o Alegre, e essa Copa da Itália, por que não? O título é sempre bom. Não é o meu preferido, eu prefiro o campeonato italiano e prefiro a Champions. Mas, no atual momento, não seria ruim ganhar um título. Principalmente se a gente tirar no caminho a Inter, se a gente ganhar uma final em cima do Napoli, enfim. E eu termino o vídeo fazendo o seguinte, né? Hoje, dia 1º, ou seria, eu prefiro dizer que porque onde quer que ele esteja, é aniversário de Salvatore Schillaci, e quem tem menos de 30 anos não vai lembrar, foi artilheiro da Copa do Mundo de 90 na Itália, jogou na Juventus, o Schillaci, que nós aqui do fã-clube tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Tem essa entrevista no canal oficial do fã-clube, né, no YouTube, e tem
no Instagram também. E era uma pessoa, realmente, fiz um vídeo quando ele faleceu, e humildade em pessoa para quem foi artilheiro de uma Copa do Mundo. Então fica aqui a lembrança do aniversário do Schillaci. Like no Finestra Bianconera. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, com certeza com uma vitória da Juventus. Eu não aceito empate contra o Udinese, com todo respeito ao Udinese. E eu acho que o Spalletti, aqui é um achismo, não é um otimismo, é um achismo. Eu acho que o Spalletti vai arrumar esse time da Juventus. Acho que o Spalletti vai achar a formação ideal e a parte tática ideal. E acho que ele não vai ficar muito tempo com 3 na zaga. É um achismo, ou seja, existe a tendência esse time melhorar, mas nós vamos ter que ter um pouco de paciência. Eu sei que está difícil pedir paciência, mas podem ter certeza que o Spalletti não é um amador. Nos vemos, ragazzi. Forza Juve, fino alla fine. Uma boa segunda-feira a todos vocês, ragazzi. Tchau.